Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje falaremos sobre a anulação de questões do concurso da PRF no Poder Judiciário. Afinal de contas, Antônio, vale a pena judicializar ou é perda de tempo, perda de dinheiro? Eu vou te explicar tudo a partir de uma análise bastante honesta feita à luz da jurisprudência do Supremo e também do STJ. É importante que você fique até o final do vídeo, porque eu também vou falar de algumas questões de direito constitucional que ainda têm chance de anulação no Poder Judiciário. Mas antes, eu queria te explicar como funciona o processo de interferência do Poder Judiciário nas questões de concursos públicos. A regra é a seguinte: o Poder Judiciário não interfere, salvo se para assegurar a legalidade. Inclusive, tem um enunciado do Supremo Tribunal Federal que é muito claro, direto e objetivo. No caso, é o tema 485, que diz: não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Isso quer dizer, se você tem uma questão de concurso público, onde um autor diz uma coisa e outro autor diz outra, essa mera divergência, em regra, não é suficiente para discussão judicial. A gente vai ver o Poder Judiciário interferindo de fato quando? Quando há ofensa à legalidade ou à própria constitucionalidade. Para exemplificar hipóteses nas quais o Poder Judiciário poderia interferir, eu trouxe aqui cobrança fora do edital. E aí, a banca Sebrasp, que também, apesar de ter feito uma grande bagunça nessa prova da PRF, tem uma certa experiência, optou por anular já aquelas questões de direito constitucional que versavam sobre estado de sítio. Por quê? Porque aquelas matérias estavam fora do edital. Ela sabia que o mandado de segurança acabaria atribuindo pontos ali para o candidato que provocou o Poder Judiciário. Antônio, e esse negócio de atribuição de pontos para candidatos a partir de ações judiciais, isso aí não viola a isonomia? Eu vou te explicar no final do vídeo, mas já te adianto que não viola, porque se você foi prejudicado, você também pode provocar o Poder Judiciário. Em linhas gerais, a análise é essa, mas tem mais coisa para falar, eu já abordo esse tema. Por enquanto, estou falando de ilegalidades ou inconstitucionalidades que autorizariam o Poder Judiciário a interferir numa prova de concurso público para anular uma determinada questão, por exemplo. Eu já trouxe a primeira hipótese, que é a cobrança fora do edital. A segunda é a cobrança em contrariedade à disposição legal ou constitucional expressa. Uma questão que desafia o senso comum, uma questão que vem e fala que no direito constitucional brasileiro é permitido pena de morte como regra geral. Não é permitida a pena de morte como regra geral no Brasil. Inclusive, o artigo 5º, inciso 47, a linha A proíbe, autorizando-a apenas em caso de guerra declarada. Outro, o texto constitucional brasileiro não garante de forma expressa a liberdade de locomoção. Ora, tanto garante que traz inclusive o habeas corpus como um remédio constitucional. Então, uma questão de concurso público que trabalhasse com essas alternativas seria, diante de uma não anulação de ofício pela própria banca, certamente anulada pelo Poder Judiciário, já que estaríamos diante de uma cobrança em contrariedade à disposição legal ou constitucional expressa. E também eu costumo trazer aqui o enunciado flagrantemente insuficiente. Se nem a banca conseguiu te perguntar direito, não tem por que ela exigir de você uma resposta verdadeira. A gente vai ver, inclusive, que esta hipótese, enunciado flagrantemente insuficiente, até pode evoluir em questões como a da banca Sebrasp, que trabalha com alternativas destacadas para você apontar se é certo ou errado. A gente vai ver que aquelas alternativas também têm que ter uma redação muito precisa, sob pena de te frustrar a resposta. Então, de um modo geral, os critérios para interferência do Poder Judiciário são esses daqui. Isso aqui, a jurisprudência vai entender como exemplo de questões ou de situações teratológicas, absurdas, assustadoras, aquelas que ofendem o senso comum. Claro que a melhor análise a ser feita é a análise por um profissional, um advogado, uma advogada que está na posse do seu caderno de provas. Cada hipótese é uma hipótese. Eu estou aqui trabalhando as categorias de forma genérica e olhando um pouco para o que aconteceu na prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, a partir dessa primeira análise, a gente já pode responder: vale a pena ou não judicializar?
Claro que vale. Para mim, esta alternativa é nula. Por quê? Porque ela extrapolou o edital no direito constitucional. No direito constitucional, o edital ia até índios, artigo 232 da Constituição. Só que a disposição constitucional que fala que pode haver confisco de bens em hipótese de tráfico de drogas é o 243, parágrafo único. Quer dizer, além então do último dispositivo de direito constitucional mencionado no edital. Para mim, portanto, esta alternativa é nula. Alguém poderia falar, Antônio, mas existe uma coisa chamada interdisciplinaridade. Isso tem se admitido, inclusive, em algumas decisões do Poder Judiciário. O que é a interdisciplinaridade? Uma cobrança, como o nome sugere, conectada. Você cobrar as coisas não necessariamente em caixinhas. Caixinha de direito constitucional, caixinha de direito penal. A interdisciplinaridade, em tese, salvaria esta alternativa, porque isso aqui está previsto na lei de drogas, e a lei de drogas estava lá na parte de direito penal. Concordo, é um argumento contrário interessante, mas ainda assim, e é isso que me chama a atenção, essa alternativa ela foi cobrada dentro de um enunciado acerca de direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais. Quer dizer, tivesse pego este item e cobrado lá no bloco de penal, não haveria o que falar. Mas no direito constitucional, para mim, isso configura um erro teratológico passível de anulação. Antônio, é certa a anulação? Olha, no âmbito do Poder Judiciário, a gente tem uma mínima previsibilidade, mas a gente não pode, em algumas hipóteses, dar certeza. Antônio, vale a pena judicializar? Eu vou falar por mim. Se fosse comigo e eu estivesse por uma questão, sendo ela, uma delas, esta daqui, eu judicializaria, ainda que houvesse um risco de eu perder. Antônio, mas isso vai impactar, isso vai gerar pagamento de honorários advocatícios para um advogado, uma advogada? É verdade, concordo, mas às vezes a gente tem que pensar não naquilo que a gente pode perder, e sim naquilo que a gente pode ganhar. Vai que o mandado de segurança dá certo. Eu acho que tem uma boa chance de dar certo. Apesar de haver um ou outro precedente judicial falando sobre interdisciplinaridade, para mim, olhando para a construção dessa questão, ela está fora do edital sim. E eu não estou nem discutindo o mérito da questão, eu só estou indignado com o fato dela ter sido cobrada dentro do direito constitucional. Na Constituição tem um artigo que permitiria responder isso aqui, mas esse artigo está para além do limite do edital. Além disso, meu grande amigo, professor Renan Freitas, uma das maiores autoridades em direito voltado para a defesa de candidatos de concursos públicos no Brasil hoje, me chamou a atenção para uma alternativa e ele tem razão. Uma alternativa de direito constitucional é esta daqui. A Constituição Federal de 88 não garante o direito à escusa de consciência sobre o dever de votar para os maiores de 18 anos de idade e para os menores de 70 anos de idade. Eu tenho que concordar com o professor Renan, que diz que esta questão é nula. A banca deu isso aqui como errado, porque ela entendeu que a Constituição garante, sim, o direito à escusa de consciência sobre o dever de votar para os maiores de 18 anos de idade e para os menores de 70 anos de idade. De fato, a Constituição fala no artigo 5º, inciso 8º, que ninguém será privado de direito por convicção religiosa, filosófica ou política, salvo se as invocar para deixar de cumprir obrigação a todos imposta e prestação alternativa. Quer dizer, se por uma convicção religiosa, política, filosófica, eu não voto, não há para mim uma consequência desde que eu cumpra uma prestação alternativa, que pode ser o quê? Que pode ser a justificativa ou qualquer outra coisa que venha a ser colocada na lei. Mas o professor Renan, ele me alertou do seguinte, ele falou, Antônio, na verdade, não há uma garantia de escusa de consciência sobre o dever de votar. Porque, se você parar para pensar, quando você deixa de cumprir a obrigação a todos imposta de votar, você deve cumprir a prestação alternativa, que vai fazer o quê? Que vai recompor aquele dever de votar. Por isso, não há uma escusa de consciência no que tange ao dever de votar. Por isso, o professor Renan tem sugerido aí que aqui caberia também uma interferência do Poder Judiciário. Eu vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo, o link aí para um grupo onde você pode discutir
este assunto. O pessoal está lá discutindo sobre a viabilidade de anulação desta alternativa também. Mas claro, como eu te disse, este vídeo ele tem um propósito, que é o propósito de mostrar para você o que pode ser discutido no âmbito do poder judiciário. Aqui a gente poderia considerar uma insuficiência de redação, algo que, se bem construído, pode eventualmente dar certo. Antônio, uma última pergunta. E nesse cenário de interferência do Poder Judiciário, não há quebra de isonomia? Não necessariamente, por quê? Porque aí a questão é mais processual. Houve uma violação ao direito de uma pessoa. Essa pessoa se socorreu ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não pode se esquivar de lhe dar uma resposta. Se você entrou com uma ação judicial para anular uma questão, se o Poder Judiciário reconhecer que ela merece anulação, vai anular e você vai ganhar os pontos. Não há uma violação à isonomia porque outra pessoa, igualmente prejudicada por aquela questão, pode também provocar o Poder Judiciário. Aí, Antônio, mas se na hora de recompor as listas alguém entra por determinação judicial e alguém cai, esse alguém não está violado na sua isonomia? Olha, em tese, esse alguém poderia indenização por dano moral contra a banca, contra o ente da federação responsável pela gestão daquele concurso, ou poderia sim pleitear no Poder Judiciário a mudança do gabarito, mas aí isso vai virando uma bola de neve e tem que ser olhada com muito cuidado, sempre por um profissional, tá legal? Espero que você tenha entendido, espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa. Se fez sentido para você, deixa seu comentário, me conta aí o que você achou. Essa bagunça que foi esse concurso da Polícia Rodoviária Federal, uma mancha na história da Sebrasp. E realmente eu espero uma responsabilização e uma resposta séria, tá legal? Grande abraço, tudo de bom, nos vemos por aí.